Brasília, deixa eu te perguntar um negócio. A gente estava lembrando agora com o Pedro, esse papo todo começou quando o presidente prometeu o reajuste para policiais federais e policiais rodoviários federais. Aí, é claro, as outras categorias gritaram. O presidente recuou no aumento para os policiais e prometeu começou a avaliar um aumento linear. E não dá para dar um aumento linear muito grande para todo mundo. Então ficou em 5%, mais ou menos a metade da inflação só do ano passado. E aí ele conseguiu desagradar todo mundo, inclusive os policiais rodoviários federais e os federais, que além de funcionários públicos muito importantes, que se pararem podem prejudicar o dia a dia da população, fazem parte daquilo que a gente convencionou chamar de base eleitoral do presidente, que sempre transitou muito bem entre policiais, sejam policiais militares, civis nos estados ou os federais. Ou seja, nesse momento, para o presidente é o jogo de perde-perde, né? Pois é, tudo bem, Colombo, Stephanie, Uribe, exatamente. Farinha pouca, né? Meu pirão primeiro, todas as categorias saíram correndo atrás dessa possibilidade de aumento salarial, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro fez uma promessa, aceno à categoria de policiais, dizendo que sim, iria reajustar os salários deles, né? Reestruturar as carreiras. De fato, a reivindicação salarial não estava na pauta, né? Da política. A gente falava de crise política, pandemia, ações do governo, a expectativa do ano eleitoral, mas aumento salarial, ainda que todo servidor, seja da iniciativa privada, seja da esfera pública, sempre queira, isso não era uma pauta que estava latente aí, pegando fogo mesmo, dentro do Palácio do Planalto. A questão mudou. O presidente Jair Bolsonaro acabou atraindo essa crise para si, até muita confusão na hora de estipular o orçamento deste ano e o fato é que a matemática sempre impera sobre a política nestas circunstâncias, porque não tem dinheiro, a conta não fecha para conceder estes aumentos em larga escala para todas as categorias públicas. Hoje a gente tem, agora no início da tarde, uma reunião de assembleia, né, com os servidores do Banco Central, mais à noite os servidores da Segurança Pública, aí a gente conta Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, que é ligado ao Ministério da Justiça, e todos, apesar de áreas diferentes, têm um denominador em comum: querem um aumento salarial acima da inflação. Então, esse 5%, apesar de ser o que alguns governistas alertam ser o possível de ser pago agora, está sendo considerado insuficiente. O clima é de descontentamento, em que alguns afirmam não foi só um aceno, foi uma promessa. De fato, o governo disse que daria esse aumento salarial, o presidente Jair Bolsonaro, e agora eles estão cobrando a conta. Um outro ponto importante nesta análise é que a gente vê que várias reuniões estão acontecendo entre o presidente do Banco Central e seus servidores, ministro da Justiça e os servidores da área da segurança, mas ainda não houve uma conversa de peso dentro do Palácio do Planalto, e é o que as categorias pedem. Os servidores, em especial do BC, ontem soltaram uma nota dizendo que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, fizeram ele prometer que conseguiria uma reunião com a Casa Civil, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Não tem perspectiva de que isso ocorra hoje, mas eles estão brigando para que toda essa discussão, já que começou no Planalto com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, também seja resolvida dentro do Planalto, seja uma reunião com a Casa Civil ou diretamente com o presidente. Os policiais, que é a base mais associada ao bolsonarismo, né, a base da segurança pública, a base eleitoral, querem ser recebidos por Bolsonaro. Não aguentam mais este meio-campo sendo deliberado por ministros. Querem chegar mesmo a quem manda. E aí, Uribe, claro que 5%, vamos lembrar que não recompõe nem a inflação do ano passado, né, que ficou acima dos 2 dígitos. É claro que a gente gostaria, né, que todo mundo tivesse pelo menos a inflação aí recomposta para manter o nosso poder de compra. Mas já abriu um precedente, quer dizer, negociar com algumas categorias específicas já abriu um precedente e agora é 5% para todo mundo. Se essas categorias conseguem acessar o chefe, como disse aí a Basília, e conseguem negociar, né, um índice melhor, números cada vez maiores, pode se abrir outro, né, Uribe? Quer dizer, a briga vai escalando. Bom dia.
O problema, Stephanie, é que, cuidado, o piloto fugiu. O presidente Jair Bolsonaro não quis se reunir ontem com os servidores da segurança pública e nem quer se reunir com os demais setores da Receita Federal e do Banco Central. Ele tem delegado aos seus ministros e seus ministros têm dado indicações de que não há uma promessa feita e de que pode não sair neste ano. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Colombo e bom dia Stephanie. O presidente Jair Bolsonaro fez uma sequência de erros na negociação e quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Ano passado, uma promessa de 2,5 bilhões para uma reestruturação da carreira dos agentes de segurança. Caiu no Congresso para 1,7. O presidente Jair Bolsonaro causou um descontentamento em demais categorias, Banco Central e Receita Federal, que começaram uma operação tartaruga e isso teve consequências em serviços oferecidos para a população. O presidente decidiu no começo desse ano suspender esse aumento, mas ele avaliava lá em abril, 6 meses antes do processo eleitoral, fazer a reestruturação então dos servidores da segurança pública, porque a lei eleitoral permite aumentos antes dos 6 meses. Uma medida provisória estava pronta na Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro foi pressionado pelos servidores do Banco Central, desistiu e aí fez essa proposta dos 5%. Aí causou insatisfação nos agentes da segurança pública que queriam uma reestruturação maior, um valor de 1,7 bilhão integral, e nos demais setores que não queriam um valor tão baixo, queriam mais. E também causou desconfiança e também não agradou alguns outros segmentos que não foram incluídos nesse 5%, como os funcionários do Poder Legislativo e Judiciário. Se você abarcasse todos esses poderes, o reajuste chegaria a quase o valor do orçamento do Auxílio Brasil, 70 bilhões. E o orçamento da União não tem a capacidade para dar tantos aumentos. Na semana passada, já houve uma série de insatisfações em relação a esses agentes da segurança pública. Os policiais rodoviários federais começaram a fazer uma série de operações nas estradas contra caminhoneiros que são considerados um dos pilares de sustentação do atual governo.